Capítulo 159 O Santuário do Rei Fantasma Branco 4 Urg. O homem loiro torceu o corpo desesperadamente. Então, sua figura ficou preta e desapareceu em um instante. Movimento das sombras. Foi a habilidade do rei que lhe permitiu escapar para a escuridão durante momentos perigosos. Como eu pensava, ele decidiu fugir. No entanto, Ulk poderia facilmente persegui-lo porque ele havia deixado um estigma na alma de seu inimigo quando sua espada atingiu seu ombro esquerdo. Seu estigma era a habilidade do Devil Hunter que podia determinar a localização do oponente em tempo real. A duração foi de 10 minutos. Restam-me 25 minutos. Se ele não conseguisse matar o rei e o fanático dentro desse período, ele teria que retornar ao terceiro estágio. Na verdade, ele poderia refazer o terceiro estágio de olhos fechados algumas vezes, mas o problema era teria Rodinos. Seria problemático se ele os encontrasse como inimigos no mesmo palco. Enquanto Ulk seguia a trilha deixada pelo estigma da alma, ele ouviu um estrondo atrás dele. Boom! Hieracos, o monstro ancestral, caiu porque não conseguiu suportar a ofensiva dos mortos-vivos. Ulk ordenou que os mortos-vivos de elite protegessem os cristais mágicos em cada área do labirinto. Era para evitar que os reinvocassem novos monstros ou usassem os dispositivos mágicos do labirinto para ganhar tempo. Talvez eu devesse invocar os reis demônios. Ele havia feito um grande esforço para lacrá-los, então teve que usá-los o máximo possível, enquanto relaxava e se divertia. Enquanto Ulk desdobrava Lemegeton, uma névoa negra se espalhou e os 3 reis demônios apareceram. Mate o homem humano loiro com o estigma. Ele foi ferido e seus movimentos são lentos. Entendido, Senhor Azura. Isso vai ser moleza. Vou me certificar de cortar a garganta dele. Os 3 reis demônios ficaram animados e saíram correndo como o vento. Eles correram pelo corredor e desapareceram da vista de Ulk. Eles preferiram ficar do lado de fora e permanecer ativos assim em vez de ficarem presos dentro de Lemegeton. Na verdade, mesmo que ele não os tivesse invocado, os mortos-vivos de elite teriam sido mais que suficientes. Ulk colocou Lemegeton de volta no bolso do sábio e armou armadilhas na passagem secreta. Ele definitivamente usará essa passagem novamente. A passagem secreta estava conectada a todas as áreas. Sua estrutura era bastante complicada e longa. Entretanto, se o espectro planejasse ir a algum lugar pela passagem secreta, havia um ponto específico pelo qual ele teria que passar. Foi lá que Ulk instalou a armadilha. Se o espectro passasse pela passagem secreta no futuro, ele cavaria sua própria cova. Agora, só preciso ficar de olho na Rapsódia de Sangue. Blood Rhapsody era a habilidade do rei que lhe concedia temporariamente grande poder ao aumentar sua frequência cardíaca de forma explosiva. Obviamente, não seria o suficiente para derrotar os 3 reis demônios, mas se ele tivesse sorte, ele seria capaz de fugir a tempo. Movimento das sombras tinha um tempo de recarga de 10 minutos, então, teoricamente, ela poderia ser usada até 6 vezes no labirinto escuro. Espero que Levian e Lemia estejam bem. Lemia, a mercenária aposentada, não tinha habilidades especiais, mas Levian era o sacerdote, então ele podia usar a barreira do santuário e a bênção do Espírito Santo. A barreira do santuário era útil quando usada contra os espectros usando Rapsódia de Sangue, e a bênção do Espírito Santo era útil ao curar aliados feridos. Embora ambos tivessem tempos de espera bem longos, a situação parecia boa, então ele não se preocupou muito. Quando Ulk saiu da passagem secreta e chegou à área B. Boom, 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 boom. O labirinto tremeu e explosões intensas ressoaram à distância. Provavelmente eram os 3 reis demônios lutando contra os reis. Ulk avançou apressadamente. Salve-nos. Isso é ruim. Esses inimigos muito mais fortes apareceram. Quando ele estava quase chegando ao seu destino, Levian e Lemia correram em sua direção, vindos da fonte dos barulhos, e pediram ajuda. Ulk acalmou os 2 e pediu detalhes. O que aconteceu com Lutia? E ela escapou. Aqueles 3 reis demônios apareceram do nada e fizeram uma bagunça, então não conseguimos pegá-la. Infelizmente, o rei e o Fanatic escaparam em direções semelhantes, então os perseguidores cruzaram seus caminhos. Enquanto Ulk pensava consigo mesmo, um grito doloroso ressoou à distância. ARGHH. AARRRGGGHHH. Era inconfundivelmente a voz do homem loiro. Levian e Lemia olharam para trás preocupados.
Como isso pode acontecer em um jogo de sobrevivência de 5 jogadores? Eles são obviamente os reis demônios que foram derrotados por Azura e selados em Lemegeton. Não parecia haver um bug no sistema do jogo. Depois de um tempo, o olhar de Lemia se voltou lentamente para o Wilk. Não me diga, você está... Sim, eu sou Azura. O Wilk não escondeu mais sua identidade. Como seus papéis foram revelados, Levian teve que ajudá-lo incondicionalmente, e Lemia também parecia preferir ajudar sua facção. Levian percebeu sua situação e tremeu. Essa é uma situação tão ridícula. Eu, um servo do rei demônio Orobas, estou usando magia divina e me aliei a Azura. Não é hora de lamentar, Levian. Só temos 15 minutos restantes. Levou mais tempo do que o esperado para descobrir os papéis de cada um e encontrar seus alvos. Levian cerrou os dentes e se virou para a passagem por onde ele e Lemia tinham vindo. Sim, vamos terminar o jogo primeiro. Já que Lutia escapou, devemos lidar com os reis primeiro. Levian, que tentava assumir a liderança, não conseguiu falar mais. O homem loiro estava correndo em direção a eles do outro lado do corredor enquanto era perseguido pelos 3 reis demônios. ARRRGGGHHHHHHHHH. O homem loiro havia ativado Blood Rhapsody, e seus olhos estavam vermelhos. Ele tinha o rosto distorcido devido aos efeitos colaterais da habilidade. Ótimo timing. Ele está vindo em nossa direção. Lemia, que se sentiu fortalecida, correu em direção ao homem loiro, puxando suas espadas gêmeas. Agora que ela havia confirmado que os 3 reis demônios estavam sob o controle de Azura, não havia nada a temer. No entanto, o Wilk, que já havia experimentado o labirinto escuro uma vez no passado, a impediu. É perigoso. Espere ele vir aqui. O que é tão perigoso? Ele está apenas correndo para salvar sua vida depois de perder a cabeça agora. Lemia não deu ouvidos ao Wilk. Seu papel era o de mercenária aposentada. Se ela derrotasse o rei, ela poderia obter o manto de ébano do rei. Mas havia uma coisa que ela não havia considerado. Facada. O rei ganhou temporariamente um poder tremendo após ativar Blood Rhapsody. Essa foi a razão pela qual ele não foi pego pelos 3 reis demônios até agora. Urg. Lemia cuspiu sangue vermelho quando teve seu coração perfurado pela mão do homem loiro. Levian os observou com espanto. Ele é rápido. Se a pessoa responsável pelo papel de rei fosse fraca, o jogo em si terminaria muito rápido. Diferentemente das etapas anteriores, os papéis e habilidades atribuídos a cada um deles eram extremamente importantes. Percebendo isso, Levian rapidamente ativou a barreira do santuário e bloqueou a passagem. Lemia já havia morrido, então ele não precisava usar a bênção do Espírito Santo. Eu vou sobreviver, não importa o que, não posso morrer, nesta maldita ruína. O homem loiro parou no lugar depois de pronunciar aquelas palavras com dificuldade. Depois, sua silhueta ficou preta e ele se transformou em uma sombra. O que? Para onde ele foi? Ele se teletransportou? Os 3 reis demônios, que estavam perseguindo o rei, pareciam confusos. Eles desconheciam a habilidade dos reis, o movimento das sombras. No entanto, o Wilk conseguia adivinhar para onde seu alvo estava indo. A passagem secreta. Ele pretende tomar o controle da área C. Sempre que ele assumia o controle de uma área no labirinto, o espectro recebia cartas que podiam virar o jogo. Ele não apenas podia invocar e comandar monstros, mas também controlar os dispositivos mágicos da área. Se ele assumisse o controle de todas as áreas, ele se tornaria o gerente deste labirinto. Após a explicação de Wilk, Levian procurou ao redor com urgência. Uma passagem secreta? Onde diabos ela fica? Aqui, siga-me. O Wilk assumiu a liderança com um olhar calmo. Mais tarde, quando ele desenhou um pentagrama invertido em um lado de uma parede de pedra, uma passagem secreta surgiu. Usar um símbolo invertido me faz sentir como se estivéssemos em uma masmorra do mundo dos demônios. O Rei Fantasma Branco é um demônio? Não sei, ele pode ser. Os 3 reis demônios não sabiam nada sobre o Rei Fantasma Branco. Enquanto Wilk guiava os outros 4 pela passagem secreta, uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. O rei foi pego em uma armadilha que você armou, causando danos fatais. Pegue-o rapidamente antes que ele fuja com a ajuda do fanático. Restam 10 minutos. A partir de agora, o rei e o fanático podem ter conversas telepáticas entre si. O labirinto escuro como Breu concedeu muitas vantagens aos espectros.
Uma delas era que ele poderia se comunicar telepaticamente com o fanático no final. A essa altura, ele provavelmente estava cambaleando com o corpo ferido e pedindo ajuda a Lucia. Ele tentará evitar lutar contra nós o máximo possível e ganhará algum tempo a partir de agora. Do ponto de vista dele, era muito melhor retornar ao estágio anterior do que morrer aqui. Então, com a ajuda de Lucia, a fanática, ele tentaria se esconder em algum lugar na área a que ele estava controlando. Nessa situação, o ponto-chave foi a decisão de Lucia. As chances são de 50 a 50. Ela poderia usar o rei como isca e se esconder sozinha durante os 10 minutos restantes, ou poderia arriscar sua vida e ir para a área junto com o rei depois de salvá-lo. Nenhuma das escolhas foi desvantajosa para Lucia. O Wilk não conseguia prever o que ela faria. Quando chegou ao seu destino, ele viu o homem loiro encostado na parede enquanto sangue escorria de seus ferimentos. Este é o fim, rei. Urg. O espectro cerrou os dentes. O máximo que ele podia fazer naquele momento era se inclinar e evitar cair inconsciente. Blood Rhapsody e Shadow Movement estavam em recarga e não podiam ser usados naquele momento. Corte. Antes que os 3 reis demônios pudessem se mover, Grandia cortou sua cabeça. Então, uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Wilk. Você matou o rei. Isso será anunciado a todos os participantes do labirinto. Novas habilidades foram concedidas ao fanático. A partir de agora, o fanático assumiu o controle das áreas conquistadas pelos reis anteriormente. Lucia não apareceu no final. Ela decidiu não ajudar os reis. O Wilk seguiu a passagem secreta com os outros e foi direto para a área A. Tenho uma ideia aproximada de onde ela está. No centro da área A, armadilhas de alta dificuldade foram colocadas uma após a outra. Lucia, que havia herdado o conhecimento dos reis, havia compreendido a estrutura do labirinto e definitivamente tentaria ganhar tempo lá. No entanto, tais truques não funcionariam com o Wilk. Avançar. Quando o Wilk deu a ordem, as tropas mortas-vivas convocadas começaram a avançar pela passagem. Evitar ou remover as armadilhas uma por uma levaria muito tempo. Em vez disso, ele enviaria os mortos-vivos para ativar as armadilhas com antecedência. Quando Wilk alcançou sua posição com facilidade através de um método inesperado, Lucia recuou em choque e confusão. Não se aproxime de mim. Eu tenho uma arma secreta. Uma habilidade que ela adquiriu com a morte do espectro. Foi o martírio do fanático. Em termos mais simples, foi autodestruição.